Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Olivia sabia que ia morrer aqui. Quando? Era apenas uma questão de tempo, mas, a julgar pela tosse que sacudia seu corpo frágil e debilitado e pelo formigamento no externo, junto ao coração, sua hora chegaria logo. Com dedos rebeldes, a idosa agarrou a borda do cobertor gasto e o puxou para cima. Era um esforço inútil, ela não conseguiria se aquecer de qualquer maneira. Havia muitos buracos nas paredes. A nevasca de janeiro estava furiosa do lado de fora do quartel. Olivia abriu os olhos, e a escuridão sob suas pálpebras foi substituída por uma escuridão quase igualmente envolvente no interior. Algo farfalhou ao longe e ao mesmo tempo nas proximidades. Antes, quando essa caserna era uma residência e até mesmo um lar adotivo para os trabalhadores de uma das ruas periféricas da cidade, os ratos faziam esse barulho, como se alguém estivesse quebrando um cravo danificado. Mas não havia ratos aqui, porque eles simplesmente não tinham nada para comer. E era a própria casa velha que fazia o barulho, e nas vigas de madeira, as paredes e os tetos que pareciam estar sofrendo com o frio do inverno, o fato de que ninguém se importava com eles, que ninguém precisava mais deles. A cama velha era dura, e a dor nas costas parecia mantê-la acordada, mesmo que o sono misericordioso viesse para Olivia. Mas não havia forças para se virar. A idosa não conseguia mais se lembrar há quanto tempo estava aqui. 3 dias? Uma semana? Quando ainda era dia, ela se levantou, bebeu um pouco de água e comeu o resto dos biscoitos, e um deles estava em uma embalagem de papel vermelho com o rótulo morango. Depois foi para a cama. Pensei que ele se deitaria um pouco e iria para o seu, por assim dizer, trabalho. Mas eu caí no sono, velha. Olivia aspirou o ar com cuidado, se não o engolisse avidamente, poderia retardar um novo ataque de tosse. Mas, muito mais do que o frio e a fome, ela era atormentada por suas lembranças. Por quê? Bem, porque um ser humano, uma criatura tão forte, o auge da evolução, não deveria ter a capacidade de desligar a memória à vontade? Razais, e como se o interruptor tivesse sido acionado. E não haveria mais tormento, não haveria mais reviravoltas na alma sobre o que se foi para sempre, não haveria mais perguntas sobre se você poderia ter mudado alguma coisa, evitado? As lembranças vieram. Brilhantes, tenazes, suculentas, impiedosas. Mamãe, eu realmente vou ser feliz? Naquele dia, sua única filha, Maria, estava se casando. Olivia olhou para a beleza escultural e não conseguia acreditar que esse dia havia chegado, que sua Maria hoje se tornaria uma esposa, começaria sua própria vida, especial e bastante adulta. Realmente, Olivia sorriu apressadamente, afastou as lágrimas furtivamente e começou a corrigir o véu que cobria a cabeça e os ombros da noiva com uma nuvem fofa. Maria foi uma criança tardia, e Olivia havia se tornado mãe aos 41 anos. Os médicos foram implacáveis, e eles lhe garantiram que uma gravidez tão velha seria problemática, mas ela se sentiu tão bem como sempre durante 9 meses. Parecia-lhe que, graças a esse bebê, ela tinha forças para continuar vivendo, para enfrentar cada dia com esperança no melhor. E não foi fácil depois de tudo. Com seu marido, Hilary, eles viveram de alma para alma por mais de 20 anos. Eram como filhotes recém-saídos do ninho de seus pais e partiam para a vida grande, como se alguém tivesse lhes prometido que tudo ficaria bem. Até mesmo seus amigos não acreditavam que duraria, dizendo que não era amor para sempre, mas a loucura da vida de jovem estudante, que, no entanto, já havia ultrapassado todos os limites. Porque Mary e Hilary se comportavam de forma um pouco louca, casais de mãos dadas, literalmente a pé e em todos os lugares juntos. Logo elas receberam o apelido de papagaios inseparáveis. Mas os amantes não se ofendiam e, em geral, não se interessavam por ninguém e nada além um do outro. Então eles terminaram os estudos, ele decidiu se tornar um designer e criar carros, ela decidiu se tornar uma professora de francês. Eles, a propósito, não eram nada parecidos. Mary adorava frutas e verduras, dançava, era uma cotovia, além de ser uma pessoa excepcionalmente não conflituosa e, mesmo que fosse necessário pedir na loja para adicionar ou subtrair, por exemplo, queijo,
ela recebia com dificuldade e, na maioria das vezes, comprava obedientemente o que lhe era oferecido. Hilary era uma coruja, reconhecia apenas carne, pão e salsichas como alimentos, odiava dançar, porque se considerava desajeitada, e não gostava nem mesmo de lutar por companhias estranhas, se elas parecessem estar lutando por uma causa justa e correta. Elas eram opostas, e ao mesmo tempo, se complementavam perfeitamente. A recém-formada célula da sociedade morava primeiro em um dormitório, depois em um apartamento de serviço, que foi dado a Hilary. Os anos se passaram. Eles ainda eram felizes juntos. Só que não havia filhos. Os médicos jogaram as mãos na cabeça e disseram que, teoricamente, ambos os cônjuges não tinham patologias, mas apenas. É assim que a natureza cruel organizou as coisas, existe essa incompatibilidade em casos excepcionais. Se eles tivessem se divorciado, cada um dos cônjuges teria sido capaz de criar uma família na qual nasceriam filhos? Mas eles decidiram ficar juntos. E como se o universo tivesse piedade daqueles cujo amor resistiu a tal teste, quando eles já haviam perdido a esperança há muito tempo, Olivia percebeu que estava grávida. Ela não sabia como contar ao marido? E decidiu adiar a notícia até as férias. O casal iria passá-las em uma casa de férias no sul, famosa por suas águas minerais. Mas a vida tomou um rumo infeliz. Hilary morreu. De repente, de forma ridícula, um pedaço de estuque caiu do telhado. Quando Olivia foi informada sobre o fato, ela simplesmente gritou e desmaiou sem sentir nada. Ela acordou no hospital. Acamada. O médico lhe explicou que ela estava assim há vários dias e que essa era uma medida involuntária, porque ela caía em um sono estranho e profundo e depois acordava, mas começava a gritar e queria correr. O médico pegou a mão de Olivia e olhou em seus olhos. Você tem que fazer isso. Para o bem do bebê. Depende de você. E depois de um momento de hesitação, ele acrescentou: seu marido gostaria que vocês dois fossem saudáveis e felizes. Olivia deixou o hospital e voltou para seu apartamento. Começou a fazer as malas. Eu deveria ter ido para o sul. Ela não tem coração, sibilou um vizinho idoso, sentado em um banco na companhia de amigos da mesma idade, enquanto Olivia saía de casa com uma mala na mão e entrava em um táxi. Ela mal teve tempo de enterrar o marido e já estava de férias. Ah, e você viu isso? O vestido florido. Mas Olivia, mesmo que tivesse ouvido, não teria se importado. Ela apenas pensou que era a coisa certa a fazer e que Hilary aprovaria suas férias e o fato de que uma criança em gestação poderia se beneficiar do ar fresco do mar, do sol e de frutas frescas. Os parentes, a propósito, os próprios pais e a família da jovem Hilary, não desaprovaram. Talvez tenham pensado algo parecido, mas mantiveram o silêncio. E eles apoiaram, antes do parto e depois, quando a filha nasceu. Decidiu-se dar a ela o nome de um parente muito distante que viveu mesmo nos tempos da servidão. Maria era uma atriz no teatro de um certo barão que, por amor a ela, até se divorciou de sua esposa. Ninguém ficou surpreso quando Maria foi para a mesma escola em que sua mãe lecionava. A garota cresceu inteligente e talentosa. Ela frequentava o clube de dança e estudava música. Era caseira, uma sonhadora tranquila. A pequena família vivia com simplicidade, às vezes, até como se fossem pobres, mas Olivia não notava isso. Ela sabia como se contentar com pouco e o principal para ela era o bem-estar da filha. Quando você vai deixar que ela se separe de você, da saia dela? Brincavam seus parentes. Está na hora de se casar, e ela fica em casa à noite. Não é nada, respondeu Olivia com seu refrão favorito. Felicidade, você sabe, e atrás do fogão é que está. Maria decidiu dispensar o ensino superior e, logo após se formar na escola, depois de concluir seus cursos de contabilidade, conseguiu um emprego. A rotina da vida de uma família pequena mudou, mas, em geral, permaneceu a mesma. E então, Maria se apaixonou. Tão ardente, tão impetuosa, como sua mãe havia sido. É verdade que seu escolhido era muito mais velho, havia uma diferença de 10 anos. E Olivia não gostou disso. Não, ela percebeu que um dia essa hora chegaria e ela teria que se separar da filha e deixá-la fazer seu próprio destino. Só que Olivia não gostava de seu futuro genro. Ela realmente não gostava.
Doía em seu coração imaginar que ele logo se juntaria à família. Quem é Steve? Ela não o conhecia como pessoa. Foi por causa desse homem que aconteceu a primeira grande briga entre mãe e filha. Você também se casou cedo com o papai, Maria defendeu sua escolha. Nossas famílias se conheciam. E então, seu pai, dava para ver que ele era um bom homem, Olivia respondeu e franziu os lábios, magoada por ouvir a filha comparar Hillary com aquele Steve inarticulado e desconfiado. Ele havia dito que tinha seu próprio negócio. Não, nem mesmo isso, e ele se gabava disso, dizendo que não trabalhava para o tio, mas que ganhava muito dinheiro por conta própria. Olivia, é claro, estava interessada nos detalhes, não bastava que lhe mostrassem pelo telefone fotos borradas de carros e de uma casa supostamente de propriedade dele, que supostamente ficavam em uma região vizinha. Porque Steve supostamente havia morado lá por algum tempo. E então ele apresentou sua namorada e futura sogra à sua família e muitos detalhes curiosos vieram à tona. Aparentemente, nem todos nessa família estavam dispostos a apoiar a lenda de Steve e Olivia descobriu que ele não tem casa nem carro, a foto que Banal baixou da internet. Descobriu-se também que o negócio deles é vender suplementos biologicamente ativos, que são muito eficazes contra muitas doenças. Muitas pessoas estavam envolvidas nesse estranho negócio, mas, na realidade, como Olivia percebeu, o lucro real era apenas daqueles que estavam no topo. Sua mãe havia tentado alertar a filha sobre tudo isso. Ela disse que era tudo muito estranho, suspeito. Olivia disse que não podia acreditar que essa empresa para a qual Steve trabalhava sequer existia. Houve um grande escândalo, mas Maria ficou do lado de seu noivo. Ela o perdoou pelo golpe da casa e do carro, bem como pelo fato de ele ter lhe dado brincos de diamante falsos. Eu só queria impressioná-la, Steve se justificou pateticamente e até deixou escapar uma lágrima. Uma garota como você merece o melhor. Você poderia ter escolhido um cheque milionário, mas você me escolheu e eu queria agradá-la. Mas me dê uma chance e eu ganharei tudo de verdade. Maria já estava farta. Com severidade e frieza, ela disse à mãe que nem sequer tentasse interferir em sua felicidade, caso contrário, ela poderia não ir ao casamento. Olivia se viu diante de uma escolha cruel. E ela decidiu que manteria um bom relacionamento com a filha, e aí? Talvez ela seja apenas uma pessoa egoísta que tem medo de perder a filha e também deve acreditar que Steve vai melhorar com o tempo? Mas Olivia também esperava timidamente que, na hora certa, Maria percebesse o homem ruim que ele era e pedisse o divórcio. E ela, como uma boa mãe, estaria lá pelo tempo que fosse necessário. Ela a apoiaria em um momento difícil e a confortaria. No casamento, Olivia desejou felicidade ao jovem casal. Naturalmente, eles se estabeleceram no mesmo apartamento, que ainda era Hillary, e Olivia, nos anos 90, conseguiu privatizar. E, a princípio, parecia que de alguma forma eles poderiam viver juntos lentamente. Steve estava trabalhando, vendendo suas pílulas. Mas então, aparentemente, algo não deu certo e ele ficou sem emprego. Agora, o orçamento total consistia no salário de Maria e na pensão da avó de Olivia. Olivia pensava cada vez mais em Hillary e ela nunca se deixaria sentar no pescoço das mulheres. Steve não se envergonhava disso. Além disso, ele começou a falar com frequência sobre a venda do apartamento e a compra de um quarto de um dormitório e um quarto para dividir. O último, é claro, para Olivia. A senhora já não duvidava do tipo de homem que tinha como genro. E, certa noite, ela decidiu ter uma conversa séria com a filha, para colocá-la, por assim dizer, diante do fato de que ela tinha que escolher essas calças em casa ou ela, sua própria mãe. Ela entrou no quarto da filha em um momento oportuno, quando Steve tinha saído para ver alguns de seus amigos igualmente obscuros. Filha, precisamos conversar, ele se dirigiu a Maria. A garota estava sentada na cama, coberta com uma colcha colorida de pavão, lendo uma revista feminina. Ela olhou para a mãe, e Olivia engasgou, com todas as palavras na garganta, porque havia algo nos olhos de sua filha. Incomum. Algo que nunca havia acontecido antes. Eu também preciso falar com você, mãe, disse ela. Estou grávida. Estou grávida. Mas
E em um instante, Olivia percebeu que tudo o que ela queria dizer não importava mais. E que tudo seria inútil. Bem, que tipo de perguntas estúpidas são essas, mamãe? Maria riu e pulou da cama como um pássaro, abraçou a mãe e a beijou ardentemente nas duas faces. Sou casada, então a criança é do meu marido. A cabeça loira de sua filha repousou no ombro da velha senhora. Ela a abraçou em troca, acariciou suas costas e sorriu. Foi assim que tudo aconteceu, então. Bem, que divórcio agora? E talvez fosse isso que faltava para melhorar a vida? Talvez sua filha estivesse certa e exista algo de bom em Steve. E agora que ele vai ser pai, ele vai compensá-la? Por quê? Isso acontece na vida. Crianças podem mudar tudo na vida. Olivia realmente queria acreditar nisso. E ela acreditou. Ela nem se deu ao trabalho de envergonhar Steve por ter voltado para casa de manhã. A propósito, ele não tinha chegado bêbado, o que era surpreendente, mas todo enrugado, distraído e um pouco assustado. Mas Olivia mal notou essas estranhezas, em todos os seus pensamentos, todo o seu ser, estavam absorvidos pelo novo conhecimento. A idosa chorou quando Maria, também emocionada, contou ao marido que estava esperando um filho. Ele abraçou a esposa, acariciou seus olhos e foi dormir. E, dia após dia, o tempo passou voando. Ao contrário da sua, a gravidez da filha foi difícil, mas os médicos apenas acenaram com as mãos e disseram que parecia haver algo errado com o corpo dela, mas não conseguiam entender o que era. Na data prevista, o bebê nasceu. Era um menino robusto e eles decidiram chamá-lo de Tony, em homenagem ao seu tataravô. Olivia mal se lembrava do homem, ela só o tinha visto algumas vezes no vilarejo durante sua infância, e seu cabelo e barba grisalhos não combinavam com sua estatura de teto e ombros largos e poderosos. Tony vivia como um eremita em uma cabana na floresta. No inverno, ele caçava e, no verão, saía para o vilarejo por pouco tempo, ou seja, visitava seus parentes, cuidava da agricultura nas fazendas coletivas e os ajudava com conselhos e ações, pois a saúde de Tony para o resto de sua vida era tão boa quanto sua aparência em um grande gigante. Olivia acreditava de todo o coração que agora tudo iria melhorar. Mas isso não aconteceu. De alguma forma, Steve se manteve firme durante a gravidez de sua esposa, mas depois foi como se ele tivesse desacelerado. Em casa, ela começou a fazer escândalos, sim, o tipo de escândalo que qualquer mulher briguenta raramente é capaz de fazer. Ele podia desaparecer por uma semana e depois voltar em sujo, com roupas rasgadas, fedorento, bêbado. Olivia finalmente conversou com a filha sobre o fato de que estava tudo errado. Mas Mary apenas chorou e repetiu que Steve está passando por um período difícil na vida e, provavelmente, por uma depressão, devido à primeira experiência parental em sua vida. E é por isso que ele quer que tudo seja ruim não só para ele, mas para todos ao seu redor? A senhora idosa foi honesta em sua opinião. Mas não havia mais nada que ela pudesse fazer. Porque ainda havia a última gota de esperança de que, um dia, o pai sofredor caísse em si. Olivia também pensou que, se ela destruísse o casamento da filha, seria difícil para ela, divorciada e com uma criança nos braços, encontrar sua felicidade como mulher novamente. E Olivia também notou que Maria havia mudado de alguma forma desde que lhe contará sobre sua gravidez. Era como se ela tivesse perdido sua luz interior, a mesma luz que poderia dar a uma pessoa a vontade de viver, ajudá-la a ser feliz. E Olivia tinha medo de que essa luz nunca mais voltasse. E ela não entendia por que ela havia desaparecido. A família de Steve, por sua vez, não tinha interesse no filho. Eles o haviam parabenizado por telefone. E foi só isso. Na verdade, como Olivia percebeu, Steve e sua família tiveram uma última briga e o renegaram. E ela se envergonhava de estar com tanta raiva em seus pensamentos, mas conseguia entender. E então, quando Maria passou por seu check-up médico anual, como de costume, ela foi diagnosticada com algo terrível, uma oncologia. E, no estágio final, Olivia ficou atônita, procurando dinheiro para o tratamento. Ela até parou de prestar atenção em Steve, ele não tinha importância alguma agora. E então tudo acabou muito rapidamente. Maria tinha ido embora. Os medicamentos caros não ajudaram,
e Olivia esvaziou a conta bancária, onde havia economizado a vida toda para um dia chuvoso. Impotente foi uma vidente, que se voltou para o final. Olivia implorou à filha que ganhasse forças, que vencesse a doença para não deixar seu filho órfão. Mas tudo em vão. Maria foi enterrada exatamente 3 dias antes de o pequeno Tony completar 1 ano e 2 meses de idade. A perda da filha, que ainda não tinha completado 27 anos, foi um golpe fatal para Olivia, que parecia se sobrepor à perda do marido. Sua força vital a estava abandonando, enfraquecendo, quase literalmente derretendo a cada dia que passava. 3 meses após o funeral de sua filha, Olivia estava no hospital. Os médicos suspeitaram que ela havia sofrido um derrame. Então, ela recebeu alta. Mas as sequelas persistiram, uma súbita piora na mobilidade, dor nas costas, aumento da pressão arterial. Foi lá, no hospital, que Olivia procurou seu genro. Ele trouxe alguns papéis e disse que precisavam ser assinados com urgência. Supostamente, isso estava de alguma forma relacionado à herança, à obtenção da parte do apartamento que pertencia a Maria, porque ela, Olivia, no início dos anos 90, reescreveu metade dele para a filha, deu-o a ela. Olivia estava sofrendo com a dor. Estava muito solitária e assustada. Ela assinou tudo. "O que é isso?" perguntou a idosa, confusa, quando voltou do hospital e viu uma sacola no corredor, na qual suas coisas estavam empilhadas sem cuidado. As coisas dela. "Estou indo morar no apartamento agora. E não preciso de uma senhora idosa na subdivisão", disse Steve. Olivia sentiu como se o quarto tivesse ficado sem ar. Sua cabeça zumbia e latejava, e ela se balançava. "O que está fazendo, velha?" "Você mesma assinou tudo", sorriu o genro. "Então, foi por causa da herança." "Você disse que era para o cartório", disse a velha. "Pelo que parece, sim", disse o genro, sério. "É como se fosse um presente para mim pelo apartamento. E a outra metade, significa que eu, como marido da falecida, vou passar. Vou vendê-lo." "O quê? O quê?" Olivia estava de mau humor, encostada no batente, piscando e apertando os olhos, mas seus olhos ainda estavam embaçados. "Nós não conseguimos nos entender." Steve estendeu as mãos e fingiu estar arrependido, mas um sorriso horrível apareceu. "Isso significa que você está indo para um novo apartamento, vovó. Suas coisas estão aqui, como você pode ver. Não sou ladrão. Não quero as coisas de ninguém. Vamos lá, vamos embora." "Para onde?" "Eu não quero." "Que está perguntando? Você é surdo? Este apartamento é meu agora. Por lei. É justo. Eu o dei a você. Mas eu não. Sim, você é tão esperto." "Então, ouça, velha." Ele agarrou pelos ombros, de modo que suas articulações doíam, e sacudiu Olivia. "Ninguém vai ouvi-la. Ninguém vai lhe dar ouvidos. Essa é a sua assinatura? É a sua. É legal. E se você disser alguma coisa, vou interná-la no hospício, entendeu?" A verdade de que ela não era mais a dona de sua própria casa desabou sobre Olivia com força, como se a terra fria e úmida tivesse esmagado, e ela não conseguia mover os braços nem gritar por socorro. A única força que ela tinha era de se agarrar a essa realidade de alguma forma. E o fato de haver um bebê dormindo no quarto ao lado lhe dava forças. Olivia foi atingida por um raio. Seus olhos se abriram e ela pressionou as mãos contra o peito de Steve, tentando afastá-lo. "E meu neto? Meu neto? Como ele poderia ficar sem mim? E Steve? Steve? Não me empurre. Eu cuidarei dele. Como ele pode ficar sozinho? Como ele pode ficar sozinho sem mim?" "Ele ficará bem", disse o genro, como se tivesse esquecido por um momento a existência do próprio filho. Não preciso de você aqui. Não chore, vovó. Eu encontrarei uma garota." Ela enrugou o rosto novamente, com a aparência de um sorriso. "Agora sou um belo noivo. Que casa. E se?" Ele sacudiu a velha novamente. "Se a senhora ficar por aqui,
choramingando para os vizinhos, eu me livro do rapaz em um instante. Oh, Steve, ele é seu filho. Quem sabe, disse o homem. Você acha que sua Mary era quieta? Ela fazia coisas como essa. Não, 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 não. Você tem um coração. Talvez eu a jogue fora, deu de ombros o genro. Mas se a senhora, vovó, calar a boca e sair do caminho, talvez eu não toque nela. Bem, você está indo para o novo apartamento? Houve silêncio entre eles por alguns minutos. Olivia abaixou a cabeça obedientemente. Eu vou. Mas eu posso. Deixe-me ver meu neto. Só uma vez. Não, ele abriu a porta e a forçou a subir para o patamar. Você vai começar a uivar, eu conheço você. Logo Olivia estava no carro na entrada da garagem, com suas coisas enfiadas no porta-malas. Boa tarde, um vizinho que chegou na mesma hora cumprimentou Steve. Para onde você está indo? Vou levar minha avó para um sanatório, respondeu Steve. Ela precisa mudar de ares depois do funeral. Isso mesmo, o vizinho balançou a cabeça. Uma mudança de cenário é útil após os choques da vida. Descanse, Olivia, fique forte. E ele acenou com a mão, desejando-lhe sinceramente tudo de bom. O carro dirigiu por um longo tempo pela cidade. Parecia uma eternidade para Olivia. Finalmente ele parou. Arranha-céus e até prédios de 5 andares estavam distantes, atrás de uma pilha de algumas empresas industriais, gigantes carrancudos escondidos atrás de cercas e portões. Olivia saiu do carro e torceu a cabeça em confusão, para onde ele havia levado. Havia, sem exagero, barracas por toda parte, e barracas que já deveriam ter sido demolidas há muito tempo. Em alguns lugares, havia luz nas janelas, mas a maioria estava fechada com tábuas, coberta com madeira compensada ou até mesmo com sacos plásticos. Eu tenho uma casa aqui, explicou Steve, saindo do carro. Vamos, vovó. Para a festa de inauguração da casa. Olivia engoliu o ar como um peixe encalhado e se sentiu igualmente desamparada. Creia. Eles entraram pela porta da frente, que cheirava a mofo, e o genro fez tilintar as chaves e abriu a porta peluda e úmida. Uma única lâmpada brilhava sob o teto, iluminando a habitação esquálida, em um pequeno corredor e um quarto escuro visível pela porta aberta. Olivia ouviu Steve como se estivesse em um sonho sonolento, quando ainda estava flutuando nele, mas já estava ciente do que estava acontecendo no mundo ao seu redor. Ele disse que havia um quarto aqui, uma sala de estar, um cubículo com uma cozinha, um banheiro. A propósito, você deve a eletricidade, ela disse, você tem que pagar, velhinha. Ou eles cortarão sua eletricidade. A propósito, a geladeira não funciona. A água está vazando. Bem, vocês, idosos, não precisam de muito, não é? Vocês organizarão tudo aqui de alguma forma. Você já viu a Revolução Mundial? Ele riu da piada dela. Então, deve estar acostumado a esse tipo de vida. Chega, você já teve o suficiente. Agora, como dizem, deixe os jovens irem embora. Olivia só percebeu agora que o genro havia tomado algo para se divertir e estava se balançando. Ela percebeu que seu genro evidentemente havia tomado algo para se divertir e estava até mesmo se balançando. Steve saiu por um momento e voltou arrastando toda a bagagem de Olivia. Ele deixou tudo cair no chão. Algo tilintou no fundo da mala cheia. Ele percebeu que o genro não havia embalado suas coisas com amor. Ele só tinha pegado o que estava no guarda-roupa dela, mas é claro que tinha guardado o que ainda poderia vender com lucro. Era como se ele estivesse buscando seu próprio ganho pessoal. Olivia suspirou e esfregou os olhos úmidos com os dedos, enxugando-os. Ela não conseguia entender. Por que ele simplesmente não a expulsou? Por que fingiu se importar? Isso não é se importar, não. Jogá-la fora aqui. Será que ele tem um pingo de consciência e amortece assim? Ou será que ele quer disfarçar na frente das pessoas que não é bem um assassino, que não está jogando a sogra no lixo, que está apenas levando-a para outro local de residência? É isso aí, velha, viva.
Steve já estava de pé no corredor, perto da porta. E olhe para mim, ele baixou a voz. Se você for tola, se correr para mim ou reclamar com alguém, eu lhe darei uma lição. Vou lhe dar uma lição. Vou lhe dar uma lição da qual você vai se arrepender. Está entendendo? Sim. Mais uma coisa, Steve soluçou e cambaleou. Seus vizinhos, eles se darão bem, eu acho. Um deles está em um hospital psiquiátrico às vezes, e ele vê alienígenas. E eles soltaram alguns condenados. Há um ladrão e alguns bêbados. De qualquer forma, eles são do tipo que mostram a você onde está. Steve finalmente saiu. Olivia ouviu o motor de seu carro roncando com interferência, e ela não teve tempo de comprar um novo depois do casamento, porque Marie, quando quis pedir dinheiro emprestado, foi recusada. Olivia estava sozinha. Estava escuro do lado de fora da janela. Fazia muito frio nos quartos, ela tocou nos radiadores, quase não havia calor. Na manhã seguinte, a idosa ficou sem comida quente, o fogão no canto, que parecia funcionar como uma cozinha, não estava funcionando. A única maneira de ferver a água era em uma panela velha, que Olivia havia literalmente desenterrado das outras coisas que seu genro havia coletado. Havia também um prato e uma colher. A velha senhora balançou a cabeça, atenciosa. A chaleira elétrica, é claro, ela não teria dado a ele, mesmo que ela mesma fosse fazer isso. Mas ela queria se aquecer de manhã, quando acordava com frio. Mesmo que não houvesse chá ou comida, seria possível beber água fervente. Suspirando e grunhindo de dor nas costas, Olivia começou a se preparar para ir à loja. Ao abrir a porta, um pedaço de papel dobrado caiu. Olivia apertou os olhos, percebendo quanto devia, e era quase toda a sua aposentadoria. Mas o que fazer? Ela correu para o banco e pagou cada centavo. Foi uma sorte que ela tenha decidido sacar sua última pensão em dinheiro. Então, um vizinho a assustou dizendo que fraudadores estavam esvaziando seus cartões e que supostamente os haviam roubado de seus amigos. Olivia ficou parada na entrada da loja. Ela estava tonta de fome, suas pernas mal conseguiam segurá-la. Ela tinha acabado de entrar na loja e deu uma olhada nos bules, mas todos eram muito caros, ela não podia comprá-los. A idosa decidiu que compraria pelo menos uma garrafa de água e um pouco de pão e salsichas. Ela também podia fazer isso. Depois de amanhã, ela tinha que pagar a pensão, chamaria o mestre e mandaria consertar os azulejos. Ela estava sem dinheiro e havia pago a eletricidade e Olivia decidiu comprá-la com seu cartão. Mas descobriu-se que o cartão não estava no bolso de seu espanador. Olivia sabia que ele estava lá. Mas não estava. Então, disse-lhe o caixa, quando ocorreu esse estranho contratempo. Não vou pagar por isso do meu bolso. Eu sei, seu povo astuto. Ele perdeu seu dinheiro, veja bem. Realmente, que circo. A propósito, há uma fila aqui, as pessoas realmente vieram à loja. Juntou-se às críticas de um homem com um carrinho carregado até a borda com comida e fraldas de bebê. Posso chamar o caixa também? Não, fez beicinho a vendedora. Você acha que eu quero trabalhar aqui com 100 mãos? Se você tivesse uma, trabalharia. Vá embora, ela balançou a cabeça para Olivia. Onde? Me dê a salsicha. Ela disse isso porque a mulher idosa ainda estava segurando o produto que ela pretendia comprar. Segurança. O coração de Olivia pulou uma batida e ela começou a suar frio. Ela nunca tinha sido uma ladra antes. Ela jogou a salsicha na caixa registradora e saiu correndo. Há tantos mendigos, disse ela com raiva. Olivia enfiou as mãos nos bolsos para se aquecer. Ela havia perdido as luvas em algum lugar, não conseguia encontrá-las. E então ela tirou a mão direita do bolso, e havia uma nota de 50 rublos. Ainda havia sobrado um pouco depois do pagamento da eletricidade, eu apenas coloquei o dinheiro no bolso errado, onde normalmente o carrego. Aqui, mostrei o dinheiro para a própria caixa. Eu pago. A moça pintada cantarolou, franziu os lábios, mas não disse nada e digitou suas compras, um pão e queijo derretido. De volta ao quartel,
Olivia tomou um gole de água da torneira e bebeu seu almoço. Ela mal conseguia resistir a comer tudo, então deixou um pouco de queijo para o jantar e uma fatia grossa de pão para o café da manhã. No dia seguinte, Olivia ligou para o genro. O cartão. Ela sabia que ele estava sorrindo do outro lado. Não, eu não o perdi. Mas você é velho. Você poderia perdê-lo. Eu o tenho. Ela está sob minha custódia. Pense bem, por que você precisa de tanto? Você tem um neto. Não. Não tenha medo. Quando a pensão chegar, eu a receberei de você. Pense nisso como uma mesada sua para o seu neto. Mas, Olivia não sabia como reagir ao que estava acontecendo. Minha pensão. Há quanto tempo eu o sustento? O genro mudou de tom. Enquanto sua barriga de grávida estiver por aí, sabe-se lá de quem. Não se atreva. Cale a boca, velha. E ouça, eu a sustentei, você andou nas minhas costas. Não, como eu disse, é isso que eu vou fazer. E se você decidir? Se você decidir declarar onde? Você sabe o que vai acontecer. A criança vai direto para o orfanato. E isso se eu decidir assim. E vou lidar com você de uma maneira especial. É o suficiente. Não tenho tempo para lidar com você. E desligou. Olivia chorou. Chorou como nunca havia chorado antes, após o funeral de sua filha. Tudo a atingiu de uma vez. O fato de Maria ter morrido. Que seu neto era órfão. Que o genro. Que ela estava perdida, que ele agora decidia tudo e que ela não tinha ninguém a quem recorrer para pedir ajuda. Olivia estava sozinha. Sua família já tinha ido para o céu há muito tempo. Também não havia mais amigos antigos. E o que fazer? Para onde ir? Ela não temia nem por si mesma, mas por seu neto Tony. Assim, a idosa ficou ali sentada até o anoitecer. Então, ela se recompôs e saiu para a rua. Em silêncio, como um rato rastejando pelo longo corredor, porque em alguns apartamentos vizinhos alguém estava cantando bêbado, gritando, jogando alguma coisa. Olivia nunca havia se sentido tão humilhada em sua vida. Mas o que mais ela poderia fazer? Ela foi até a loja. A mesma loja onde ela costumava comprar pão e queijo. Ela ficou encostada na parede, sob a viseira, para que a neve não caísse. E ele lhe estendeu a mão. Fechei os olhos com força, que pena, que pena. Algumas horas depois, a neve estava caindo com força e fazia muito frio. Mas, afinal, não faltam pessoas gentis no mundo. O troco que eles me deram foi suficiente para um pão, isso é 1 centavo por centavo. Quando chegou em casa, Olivia chorou novamente. Como ela poderia continuar vivendo? Uma xícara de chá preto normal, mesmo que fosse apenas com açúcar, agora parecia um sonho distante. No final da tarde, Olivia colocou as coisas de volta na mala e de repente, se apressou, porque entre elas encontrou uma foto de seu avô, Tony. Aparentemente, quando seu genro estava arrumando suas coisas, ele acidentalmente deixou cair esse pequeno livro com a foto entre as páginas. Olivia chorou novamente, dessa vez de alegria. Aquilo que lhe era tão caro, que a ligava a um passado distante, muito distante, agora estava com ela novamente. Olivia colocou a foto sobre a mesa, que ela esteja sempre aqui. E então? Talvez ela pensasse em uma maneira de pendurá-la na parede. A idosa estremeceu. Em que tipo de pensamentos são esses? Como se ela estivesse se instalando aqui. Embora. O que mais resta? Olivia foi até a cozinha para lavar seu prato. Os restos de queijo estavam congelados nele, e então seu olhar recaiu sobre o fogão, ou melhor, sobre a parte dele que ficava na parede. O fogão não estava preso à parede, e Olivia pôde ver que o cabo simplesmente não estava conectado à tomada. Agachando-se, ela conseguiu alcançar e colocar o plugue na tomada. E ainda sem acreditar que poderia ser tão simples, ela girou o círculo na frente. 1 minuto se passou e o queimador começou a brilhar. Olivia suspirou. Pelo menos agora ela teria um chá quente.
No dia seguinte, ela foi novamente à loja. Mais uma vez, ela se levantou e estendeu a mão. Era constrangedor admitir isso, mas agora o ato de implorar era mais fácil. Algumas vezes, Olivia entrou na loja e fingiu escolher itens das prateleiras para se aquecer um pouco antes de voltar ao seu trabalho, como ela mentalmente o chamava. Ao cair da noite, ficou claro que ela tinha o suficiente para luxos como um pacote de chá e um saquinho de frango. Mas não importava o quão corajosa fosse a idosa, e logo a escassa ração se fez sentir. O corpo se acomodou com leveza, uma certa leveza, mas pela manhã sair da cama se tornou cada vez mais difícil. E então aconteceu o desastre, e a casa desligou o aquecimento. Como? Como podemos viver agora? A vovó Maria voltou-se para os trabalhadores que estavam cavando o solo congelado não muito longe do quartel. Encham-se de roupas, liguem os aquecedores, respondeu o menino e bateu o pé. Ele já estava congelando, e o trabalho, que prometia se arrastar devido à idade avançada dos prédios locais, tinha apenas começado. Sinceramente, não sei quando terminaremos. Talvez amanhã. Ou talvez daqui a uma semana. Olivia suspirou e voltou ao seu lugar habitual, a tenda. Mas, assim que ela se levantou, a vendedora da loja deu uma espiada. Esta não é uma loja de preguiçosos. Saia. Eu estava apenas. Saia daqui. Ela levantou a voz até gritar. Estou chamando a polícia. O que estou fazendo? Olivia balançou a cabeça, com os ombros tremendo. Eu só. Vá embora. O guarda ficou atrás dos ombros da garota. Ou eu a coloco em um monte de neve com a cabeça baixa e você fica lá até a primavera. Esse cara era igualzinho ao cunhado dela, e tinha até o mesmo sorriso feio. Olivia se afastou. A neve estava ficando cada vez mais pesada. Parecia um manto branco de neve, uivando e rodopiando. A vovó não conseguia entender para onde tinha ido. Parecia que sua casa estava lá. Sua casa. É este o lugar? Deve ser o último refúgio? Olivia parou e virou o nariz para cima. O cheiro irresistível de muffins e café a atingiu. Ela caminhou em direção à padaria, que ficava sozinha onde começavam os pátios dos prédios de 5 andares. Lâmpadas aconchegantes com tons verdes antiquados queimavam nas janelas. Havia até algumas mesas lá dentro, e algumas delas estavam ocupadas por pessoas, estavam comendo e bebendo, estavam calorosas e sorridentes, estavam bem, alimentadas, aconchegadas, seguras. A senhora idosa engoliu em seco, e eu gostaria de poder comer bolo e beber chá doce também. Só que hoje não pude pedir nenhum centavo de esmola. E ontem, eu tinha literalmente um rublo em meu bolso. Então, pensou Olivia, ela não receberia nem uma migalha. Reunindo o restante de suas forças, tanto físicas quanto mentais, Olivia estava prestes a ir mais longe. Em algum lugar, mas de repente seu pé escorregou. A idosa perdeu o equilíbrio e caiu. Mas ela teve sorte, e havia uma bola de neve no fundo e, como Olivia determinou a partir de suas primeiras sensações, nada estava quebrado. Mas ela não tinha forças para se levantar. Os pés dos transeuntes passavam por ela, indiferentes à dor dos outros. Socorro, Olivia sussurrou fracamente. E, de repente, ela foi erguida gentilmente. A idosa ofegou, piscou os olhos, o sol poente iluminava as costas do homem que viera ajudá-la, e era difícil distinguir seu rosto. A senhora está bem, está com dor? Perguntou o estranho. Ele era muito mais alto que a vovó. Ela piscou os olhos mais uma vez. Havia uma nuvem no sol, encaracolada e branco-acinzentada, o tipo de nuvem que prometia mais neve e frio, quanto mais. E como a luz brilhava menos, Olivia pôde ver seu salvador. Era um homem jovem, com olhos negros e cabelos tão longos quanto a asa de um corvo. Usava jeans preto, um casaco de pele de carneiro preto. Na verdade, todo preto. Olivia notou, mas não pensou em nada, e ela não se importava. E o que importava se o homem era simpático e prestativo? Confusa, ela respondeu que estava em uma peça. Você veio por aqui? Ela apontou para a padaria.
Os degraus estão escorregadios. Deixe-me ajudá-la a subir. Não, Olivia balançou a cabeça. Então seus lábios tremeram e ela murmurou entre lágrimas que não deveria ir lá, que não poderia comprar nada. A vovó Maria nunca costumava reclamar de sua vida, mas agora era como se ela tivesse começado a chorar. Ela falou sobre ser expulsa do lugar onde havia pedido, e isso era um crime? Me desculpe, ela soluçou, finalmente reunindo forças. Obrigada por me buscar, e ela se preparou para sair. Vovó, vamos embora, disse o estranho de repente e a arrastou decididamente para dentro da padaria. O que foi? Por quê? Mas. Ele disse que só queria tratá-la. Por quê? Bem, ele só queria fazer isso. Como um presente. Só isso. Olivia ficou tímida. Mas então, quando estavam em frente à vitrine, ela pediu um bolo, biscoitos e chá. O estranho se serviu de um café e eles se sentaram à mesa. Ele não se deu ao trabalho de conversar, ficou olhando pela janela. Olivia, mastigando diligentemente e bebendo avidamente de sua xícara, olhou para ele. Quem era ele? Ele se vestia decentemente até mesmo, se entendesse alguma coisa neste mundo, de forma cara. Suas mãos não são de operário, parecem macias, e suas unhas são bem cuidadas. Em um de seus dedos, ela usa um grande anel de prata com uma pedra vermelha. Finalmente, Olivia se levantou da mesa. E ele também. Ela queria agradecê-lo novamente, mas antes que pudesse dizer uma palavra, ele voltou ao balcão. 2 tortas de carne grandes, 5 scones de cranberry, 3 pães, 5 bolas de algodão, um pacote de café. Olivia olhou para ele depois para a sacola de comida em suas mãos. Sem querer ofender, vovó, mas acho que você vai precisar disso. Ele sorriu, pegou-a pela mão e a levou para fora da padaria. A vendedora atrás do balcão arregalou os olhos e um homem tão espetacular e uma coisa dessas. Ele não tinha acabado de trazer uma vagabunda da rua. Mas talvez ela fosse uma parente? Ele comprou todo tipo de coisas para ela. Teria sido melhor. A garota balançou a cabeça. Teria sido melhor se ele tivesse pedido o número de telefone dela. Obrigada. Oh, minha querida, obrigada. Eu não sei como, obrigada. Olivia estava cheia de sentimentos. Um completo estranho, um estranho, e uma coisa dessas. Ele havia comprado tanto para ela. Ela se agarrou firmemente à mão dele como se, sem ela, tivesse caído novamente. De nada, vovó, ele sorriu para ela. Você precisa fazer uma boa ação de vez em quando, não é? É isso mesmo, ela assentiu. Boa sorte, vovó, tudo de bom. Tirando gentilmente a mão dela de seu braço, ele se afastou. Ele estava feliz por ter conhecido a senhora e por ter feito uma boa ação. Era sua tradição de longa data fazer alguma boa ação antes. Ele era um pouco supersticioso e acreditava que uma boa ação no universo equilibrava o que ele tinha que fazer agora. E havia muito a fazer e talvez, se as circunstâncias o exigissem, sua tarefa traria muita dor e sofrimento a um homem. Mas, Deus sabe, o bastardo merecia. Fazia 2 semanas que o estranho de preto a havia ajudado. Sua generosa oferta de produtos de padaria ajudou a idosa a se sentir saciada por 3 dias, mas depois tudo piorou novamente. Além disso, Olivia estava resfriada. Às vezes, ela tentava ligar para o genro, que um dia atendeu o telefone. Ele ouviu as súplicas da idosa e disse que viria no outro dia. E não veio. Olivia estava ficando cada vez pior. Ela achou que deveria pelo menos ir ver seus antigos vizinhos. Talvez ligar para eles e pedir ajuda. Mas então se lembrou das terríveis ameaças de Steve e a idosa percebeu que não estava temendo por si mesma, mas por seu neto. Se ao menos nada de ruim tivesse acontecido a ele. De repente, seu genro ligou. Com uma voz alegre, ele disse que agora a casa tem uma amante, e a criança, uma madrasta. Ele passou o telefone para alguém e Olivia reconheceu quem era pela voz, então, para ter certeza, ele esclareceu e até se acalmou um pouco. Era a vizinha do primeiro andar, em Verônica.
Verônica era uma mulher divorciada na casa dos 30 anos que alegava que alguém havia colocado um anel de celibato nela. Verônica morava com sua irmã casada mais afortunada e tinha na casa de um parente próximo o papel de uma espécie de babá para seus 5 filhos. Portanto, em teoria, Verônica tinha experiência em lidar com bebês. "Como você está, Olivia?" perguntou Verônica. "Steve me disse que você está no sanatório. Como você está? Está com saudades de casa?" Olivia mal conseguia falar. Ela olhou ao redor do quarto. Os operários haviam consertado o cano de aquecimento, mas ele quebrou novamente. Pelo quarto dia, o quartel estava frio, e parecia que a geada logo cobriria tudo lá dentro. A vovó Maria não estava acostumada a mentir. Mas também não conseguia dizer a verdade. Porque ela tinha um pouco de medo de si mesma. "Sim, sinto sua falta. Mas não sei quando voltarei." Ah, Verônica se esticou, e parecia que ela estava até feliz. "Steve disse que você queria visitar seus parentes." "Bem, não se preocupe com nada. Tony é um menino muito bom, um menino perfeito." E a vizinha lhe contou como ele come, brinca, balbucia. As lágrimas vieram aos olhos da idosa. Quando a conversa terminou, de repente ela se sentiu muito bem. Ela foi até a cozinha e esquentou água fervente, bebeu com biscoitos do pacote de Straverri. Ele se enfiou debaixo de uma pilha de cobertores. Ele havia encontrado todos os tipos de cobertores velhos no depósito do mesmo apartamento. E tentou dormir. Era impossível se aquecer. Mas pelo menos em seus sonhos o frio não a incomodava tanto, e se ela tivesse sorte? Olivia esperava que talvez sonhasse com sua filha. E, se ela tivesse sorte, com Hilary. Ah, você. E o pai. Verônica não era uma mulher grande e tímida, então, com os homens que encontrava de vez em quando, na esperança de consertar a felicidade feminina deles, ela geralmente falava francamente, às vezes, até apimentava seu discurso com uma palavra forte. "Por que você em Cuba?" "Não, pelo fato de a velha ter sido mandada para o sanatório, obrigada, como eles chamam. Eu sei que os homens. Se algo der errado, a culpa é de sua sogra. Mas você cuida dela. Mas no que você transformou o apartamento sem ela, hein? E se ela não estivesse aqui, seria um chiqueiro, não é mesmo?" Steve não respondeu, fingindo estar absorto na partida de futebol na tela. "Você levou minha alma", disse Verônica. E então ele foi distraído por uma ligação telefônica. Era sua irmã. Acontece que ela tinha um turno noturno, o marido estava gripado e a filha mais velha tinha decidido passar a noite na casa de uma amiga, de modo que as outras 4 crianças, com idades entre 3 e 12 anos, não tinham ninguém para cuidar delas. Em teoria, minha irmã não podia ir para a praça do armazém no turno da noite, mas ela não pagava uma taxa mais alta, pois o próximo pagamento do empréstimo era no nariz. Percebi que ele estaria perdido sem mim. Verônica bufou e prometeu estar lá em 5 minutos. A mulher olhou para Steve, que estava assistindo ao jogo como um homem meditando. Ele balançou a cabeça e decidiu dar uma olhada no pequeno Tony. O garotinho estava acordado, se revirando na cama. Verônica tocou a testa dele. "Bem, febre." O bebê não era dela. E Steve nem sequer havia chamado para se casar com ele, então eles se conheceram e ela começou a viver com ele, mas ainda não havia se mudado da casa de sua irmã. Mas o coração de Verônica ficou apertado ao imaginar que o garotinho ficaria sozinho com o pai, que, francamente, já havia esquecido de alimentá-lo. Verônica começou a vir no dia seguinte a ida da vovó Maria para o sanatório. Ela se solidarizava sinceramente com a dor da velha senhora e não queria guardar nada contra ela. E, em geral, Verônica se achava mal pelo fato de que, assim que um homem enterrava sua esposa, ela ia até ele. Mas, por outro lado, a vida é assim mesmo. Verônica explicou sua posição à irmã. "Eu conheço Steve há muito tempo, desde que ele era casado com Maria. Que ele descanse em paz." "Casado. Portanto, não sou vadia e imoral, só estou com pressa." "Não estou julgando você", respondeu a irmã. "É que as pessoas vão falar." "Deixe-as falar." Verônica dispensou.
O que me importa? Frio? Quente? Já tenho 38 anos. Uma velha, me desculpe. Vou morar sozinha por mais um tempo. E vou me tornar avó. Então. A propósito, sou muito nobre, ela espalmou as mãos. Vou morar com um homem que é pai solteiro. O filho de um estranho, nem todo mundo vai aceitar. Mas eu vou. Sem ofensa. Oh, Verônica, disse a irmã. Faça o que você quiser. Mas o Steve é um pouco duvidoso. E daí? Maria se casou com ele, certo? Tudo bem, chega de falar da calada da noite. E Verônica cuspiu por cima do ombro esquerdo, por precaução. Steve, você se importa se eu levar o Tony comigo, bem, para o apartamento da minha irmã até amanhã, até o jantar? Verônica voltou-se para o homem. E explicou o trabalho e as circunstâncias familiares do parente. Não faz nenhuma diferença, respondeu Steve. Pelo menos ele não vai gritar. Estou cansado. E nós só temos uma dor de cabeça, ou talvez uma dor de garganta, ou talvez uma dor de barriga. Sim, querida. Bem, nada. Agora você e eu vamos nos encontrar, vamos fazer uma visita, não vamos? Logo Steve ficou sozinho. Ele ouviu a porta bater, mas não foi fechá-la. Ele ficou com preguiça e decidiu que iria mais tarde, mas por enquanto tinha que assistir ao futebol. O telefone tocou com uma mensagem recebida. Steve deu uma olhada preguiçosa. O que mais há? A mensagem havia sido enviada por um homem com quem Steve havia trabalhado há pouco tempo, vendendo curas milagrosas. E esse homem escreveu o que Steve já sabia, em que seu escritório havia sido exposto por alguns jornalistas, que foram ameaçados com processos judiciais por pessoas iludidas que acreditavam que a droga curaria qualquer coisa, até mesmo câncer, ou até mesmo faria crescer uma nova mão para uma pessoa com deficiência. Steve havia saído antes de tudo isso começar, ele havia sido empurrado para fora por outras pessoas que haviam entrado nesse negócio perecível. Ele folheou preguiçosamente algumas mensagens, sem entender por que estavam repetindo tudo isso para ele. Mas as últimas linhas o alertaram. Aparentemente, alguém foi duramente atingido, escreveu o homem. Só estou avisando porque peguei dinheiro emprestado de você e não pude pagar. E não poderei mais, a propósito, desculpe. Steve franziu a testa em sobre o que ele estava sendo avisado. O fato de que ele estava sendo cobrado por vender bonecos inúteis por dezenas de milhares de dólares, ele não se importava, tudo estava limpo, e os otários, em sua maioria idosos, na opinião de Steve, eram culpados por cair na propaganda e não ler as instruções. Mas, então, Steve abriu a próxima mensagem e olhou para trás. Você vendeu isso para o vovô Frank, lembra-se? Eles estão procurando por quem fez isso. Eu o aconselharia a ficar longe. De preferência no exterior. E faça uma cirurgia plástica para garantir que eles não o encontrem. E é isso. Até mais. E obrigado pelo dinheiro. Você também não está longe desses idiotas. Steve praguejou, e, de fato, ele foi um idiota quando entregou seu último salário do caso com a promessa de pagamento da dívida com juros malucos, que esse homem prometeu pagar, porque, supostamente, ele sabia jogar com ações. Eu mesmo caí na armadilha. Na verdade, eu era tão estúpido quanto os aposentados que esperavam curar todos os seus males com vitaminas milagrosas. Mas quem era o vovô Frank? Steve não se lembrava de tal pessoa. Em geral, ele não tinha necessidade de se lembrar de todos os idosos com quem trabalhava. Mas ele se sentia desconfortável. Steve estremeceu e, de repente, pensou no outro dia, quando viu um estranho carro preto em frente à sua garagem. Então, lembrando-se de que não havia fechado a porta atrás de Verônica, ele se levantou do sofá e saiu para o corredor. O estádio rugia quando outro gol foi marcado. Steve achou que poderia abaixar o som. E ele congelou no corredor. Porque agora havia um estranho parado ali. E a ideia de que era um vizinho bêbado que havia se enganado no portão caiu de sua mente. Esse homem era jovem, alto e de aparência pessimista e forte. Vestido de preto. Ele literalmente irradiava ameaça.
Steve? Perguntou ele, mas parecia que a pergunta era retoricamente zombeteira, porque ele sabia exatamente em que apartamento havia entrado e quem estava na sua frente. Compre o sistema de alarme, Baloo, e durma tranquilo. Com Baloo, sua casa estará protegida de qualquer ameaça. Quando Steve viu um anúncio na TV, pensou que a proteção desse apartamento em particular era zero. Ele mesmo havia deixado a porta aberta. Isso facilitou para que esse cara, quem quer que fosse, realizasse sua tarefa obviamente sinistra. Se você não for um completo idiota, vai se sentar, manter as mãos onde eu possa vê-las e vamos conversar, disse ele e avançou. Ele se movia silenciosamente, como um gato. Steve engoliu. Vamos para a cozinha? Disse Steve. O estranho acenou com a cabeça. Steve deu um passo à frente, outro. Esse corredor estava cheio de tralhas que Olivia não jogaria fora. E, entre as coisas que se destacavam, havia um cabideiro de chão, como se fosse mais apropriado em uma loja de roupas ou em um camarim de teatro. Nele estavam penduradas as roupas de Maria, que não haviam sido limpas a tempo, bem como o casaco de pele rabiscado por sua avó, que Steve havia decidido não dar a ela, mas vender mais tarde. E quando Steve se viu perto desse cabide, de repente agarrou a barra com as duas mãos, puxou-a para um lado e empurrou-a de modo que a estrutura com as coisas desabou sobre o estranho. O estranho não estava esperando tal manobra e caiu trivialmente no chão, enterrado pelo armário. Mas Steve percebeu que não duraria muito, então saiu do apartamento e, pulando 2 degraus, desceu correndo as escadas. Tiaf. Iau. Ele foi bloqueado por Albert, um velho bibliotecário que vivia com uma esposa idosa que era chefe do comitê da casa e 4 Dachshunds com um temperamento e uma fúria que fariam 40 Bull Terriers. Steve hesitou ao tentar passar pela matilha de Albert sem que seus membros fossem arrancados a dentadas. Finalmente, ele pulou para fora da entrada da garagem. Está um gelo. Eles haviam prometido um frio de 30 graus, mas parecia menos de 100 com os pés descalços, calça de moletom e camiseta. Steve ficou feliz por ter deixado acidentalmente um molho de chaves, incluindo as chaves do carro, no bolso. Ele as deixou porque elas tinham um chaveiro no formato de um sapo verde engraçado, que ele sempre segurava na mão quando assistia ao futebol e achava que, com isso, poderia torcer pelo seu time favorito. De alguma forma, ele se lembrava de Maria o chamando de louco por isso. Steve correu para o carro e cerrou os dentes, sacudindo todo o corpo, e tentou ligar o motor. E agora? Ele decidiu que teria de tentar ligar para o cara e descobrir com ele o que estava acontecendo. Mas, agora, ele tinha que ir para um lugar seguro. E Steve sabia onde era esse lugar. Olivia acordou abruptamente, sem perceber a causa. Ela estava sonhando com alguma coisa. Acho que era a filha dela. É isso mesmo. Ela estava sonhando com aquele dia distante, há mais de um ano, quando, ao que parecia, ela finalmente havia se divorciado de seu marido filantropo. Naquela época, eles brigavam com frequência e Steve nem mesmo passava a noite em casa. Olivia tentou não se intrometer na alma da criança, mas, de todas as formas possíveis, apoiou o humor persistente da filha, quando ela, de repente, decidiu que não iria correr para encontrá-lo em casas de conhecidos. E, em vez disso, sairia de férias, onde chamaria um amigo. Maria tinha poucos amigos, e essa Angélica, uma garota do departamento de contabilidade, uma colega, realmente não gostava de Olivia, porque ela era meio quebrada, frívola, aos 35 anos, não era casada, porque estava procurando alguém especial, um príncipe, sabe, esperando. Mas, daquela vez, Olivia agradeceu a Angélica por convidar sua filha para uma festa da empresa. Parecia um bom sinal. Parecia um bom sinal. A velha senhora esperava que talvez, pelo menos sob a influência de Angélica, sua filha finalmente percebesse que Steve realmente não era digno dela. Olivia estava deitada de olhos arregalados na escuridão do quartel. Agora que os grilhões misericordiosos do sono profundo haviam caído, ela estava com frio novamente. Mas o que atraiu sua atenção foi um som silencioso vindo de fora. Era o rangido da porta, e ela havia sido aberta. Alguém havia entrado no quarto. Quem é? Perguntou Olivia tão baixinho que ela não conseguia ouvir sua própria voz. Quem está aí?
Repetiu a pergunta, e o medo percorreu seu corpo tanto quanto o frio. Sou eu, disse uma voz familiar. Steve? A velha estava confusa. O que é você? Não faça barulho, velhinha, murmurou ela. É este aqui, por um tempinho. Eu tenho aqui. Ela não teve tempo de terminar, porque a porta rangeu novamente, e então Steve gritou, e algo pesado caiu no chão. O silêncio da noite rompeu com os sons de uma luta, e parecia que Steve estava perdendo, e ele já estava ofegante. Olivia, nem viva nem morta de horror, rolou em sua cama estranhamente fria sob os cobertores pesados, tirou uma mão de debaixo deles e alcançou o interruptor de luz, e estava ao lado da cama. A luz cintilou sobre o teto, e a eletricidade, ao contrário do aquecimento, estava chegando a caserna adequadamente. Na verdade, era apenas porque ela sempre podia ir aquecer água fervente que a velha ainda estava pendurada. A iluminação causou uma breve confusão entre os combatentes. Steve estava deitado no chão, de bruços, com as duas mãos cruzadas atrás das costas, e um homem estava agachado sobre ele como um enorme predador negro. Quando ele levantou a cabeça, olhou para a mulher idosa e o reconhecimento brilhou em seus olhos. E ela o reconheceu, e era o mesmo estranho que havia ajudado a subir na padaria, depois a serviu e comprou seus produtos de padaria. O sujeito proferiu um insulto curto e irritado, a julgar pela entonação, mas a palavra soou estranha, como uma palavra estrangeira. Olivia apertou os olhos, e era francês. Mas isso não deixou as coisas mais claras. Socorro! Steve se contorceu sob seu oponente. Cale a boca, disse o homem de cabelos pretos, e se levantou facilmente, em um movimento unificado. Steve estava esparramado no chão, com as mãos firmemente amarradas com um laço de plástico. De alguma forma, Olivia não estava mais assustada, ela simplesmente não sabia o que estava acontecendo. E então, sem perceber, ela teve outro ataque de tosse aguda. A idosa estava engasgando e parecia que seu coração ia falhar. Ela não percebeu imediatamente que o homem de preto estava perto dela, inclinando-se sobre ela e dizendo algo. Então ela percebeu que ele estava perguntando o que havia de errado. Ela tocou a testa dele e retirou a mão, como se tivesse sido queimada pela febre dele. Há quanto tempo você está aqui? Perguntou o homem estranho. Olivia assentiu com a cabeça e ele franziu a testa. Olhou ao redor da sala. Olhou de volta para Steve. Vocês se conhecem? Meu cunhado. O moreno cerrou os dentes para fazer com que as maçãs do rosto se destacassem mais e tirou o celular do bolso do paletó. Calmo. Mande um carro, a velha senhora não está bem. Não, não é minha culpa, seu idiota. Parece que ela está resfriada, ou talvez gripada, não sei. No momento, ela não está se sentindo bem de jeito nenhum. Olivia piscou, ainda semicerrando os olhos sob a luz excessivamente forte. Enquanto isso, seu recente socorrista havia encerrado a ligação e estava ligando de volta. Houve uma mudança de planos. Não, eu o encontrei. Mas é que tenho que fazer outra coisa. Não, não tem problema. Eu lhe ligo de volta. Cara, saia de cima de mim. A voz de Steve saiu. Ele cambaleou até o chão e conseguiu se sentar. Quem diabos é você? Que diabos está fazendo? Eu. Cale-se, disse o homem de cabelos escuros calmamente. Vou deixá-lo ir agora, entendeu? Ele pegou Steve e o sacudiu. Estou vendo, ele acenou com a cabeça para Olivia. Você é um genro muito atencioso. E isso é de se esperar. Mas você tem sorte. Eu o libertarei. Mas não faça nenhuma besteira. Você fez uma bagunça. E terá de responder por isso. Sou apenas um executor. Você falará com outra pessoa. Fugir não é uma opção. Eu vou encontrar e... Ele parou de falar, fechou os olhos por um momento e exalou bruscamente, depois abriu os olhos e continuou com mais calma. Você está brincando de médico. Mas você tem sorte. É do seu interesse não me irritar, certo? Steve não entendeu, mas assentiu, por via das dúvidas,
E toda a sua arrogância artificial evaporou. Ele não entendeu nada, mas sentiu que estava em um grande problema. O homem de cabelos escuros deu as costas para Steve. A faca fez um clique e as amarras foram cortadas. Está tudo bem, o homem ergueu as mãos de forma conciliatória e voltou para a cama de Olivia. Ele também não perdeu Steve de vista. Vovó, qual é o seu nome? Olivia. Prazer em conhecê-la. Eu sou Alexander. Eu pedi ajuda. Não se preocupe, eu lhe darei ajuda. Uma ambulância? Olivia sussurrou, pensando tardiamente que provavelmente deveria ter feito isso primeiro. Melhor ainda, respondeu Alexander. Os eventos que se seguiram se fundiram para Olivia em algo confuso, pouco claro e, ao mesmo tempo, fragmentado em muitos episódios, como se ela estivesse dentro de um enorme e confuso caleidoscópio. Ela percebeu que algumas pessoas haviam colocado em uma maca e levado para fora do quartel, que de repente estava quente e que ela estava sendo carregada em um carro. Então, outras pessoas estavam se mexendo, eram médicos. Ela sentiu a maciez, a limpeza da cama em que estava e que estava quente novamente. Eles estavam fazendo algo com ela. E, finalmente, o sono veio, profundo, tranquilo, como nunca antes. Quando Olivia acordou, o sol estava brilhando do outro lado da janela. Era um daqueles dias de inverno em que a primavera parece chegar amanhã. A idosa olhou ao seu redor, era um quarto de hospital e, ao mesmo tempo, muito aconchegante. Bom dia, uma enfermeira jovem e bonita entrou no quarto. Como está se sentindo, Olivia? O médico virá logo e lhe contará tudo em detalhes, mas também posso lhe dizer uma coisa, você ficará bem logo. Meu nome é Alice. Agora você tem que comer. O que quer para o café da manhã? Aqui está o cardápio. Uma grande folha de papel laminado apareceu nas mãos da enfermeira. Infelizmente, não encontramos seus óculos entre suas coisas, disse ela envergonhada. Se a senhora me permitir, vou ler o que temos. Eu, disse Olivia, desnorteada. A vovó não estava entendendo nada. Em que tipo de hospital maravilhoso ela estava, onde o quarto era uma cama de solteiro, tudo era tão bonito, com quadros nas paredes, e a comida era à la carte. A enfermeira conseguiu esclarecer a situação e ela disse que se tratava de uma clínica particular, a Jacinto Blanco, e que a estadia de Olivia lá estava totalmente paga. Quem? Olivia perguntou surpresa, embora achasse que já soubesse a resposta. O Sr. Barsow. Alexander Barsow cuidou de tudo, respondeu Alice. E quanto ao café da manhã, Olivia? Seu médico vai me repreender se você não comer nada antes da visita dele. Era estranho e embaraçoso estar em uma posição tão abastada, mas Olivia percebeu que estava com muita fome. A Christophera veio com a ideia de que ela estava se sentindo melhor. A idosa ouviu a enfermeira ler o cardápio e disse que gostaria de um mingau com frutas silvestres, uma omelete de proteína com frango e uma xícara de chá. Tudo foi servido cerca de 10 minutos depois em uma bandeja e em belos pratos. Alice perguntou a Olivia se ela era alérgica a rosas. Ela disse que não. E ficou atônita quando, na bandeja, havia um pequeno vaso com uma rosa de verdade. O médico de Olivia era um homem da velha guarda e aparentava ter uns 60 anos, mas era robusto e rápido. Ele se apresentou como Camon e disse que os exames eram, obviamente, necessários, mas que o prognóstico inicial era muito favorável e que, em 2 ou 3 semanas de tratamento, Olivia estaria saudável. No final da tarde, Alice viu Olivia e perguntou se ela aceitaria uma visita. Ela disse que sim. E Alexander entrou no quarto. Quantas perguntas a avó de Olivia tinha? Sobre o que tinha acontecido com o genro, como ele tinha ido parar no quartel dela e por que eles estavam brigando. Mas ela estava ainda mais preocupada com as razões do extraordinário ato de Alexander de resgatá-la do novo. Afinal de contas, sou uma completa estranha para você, a mulher idosa acenou com as mãos. Eu simplesmente não entendo. Você acredita em destino? Perguntou Alexander. Sim, acredito. No dia em que a conheci, eu vi isso como um bom sinal. Que eu havia encontrado alguém que eu poderia ajudar. E da segunda vez,
Digamos que seja um sinal novamente. Mas de uma maneira diferente. Ela olhou para Olivia com cuidado. Ela até se sentiu um pouco desconfortável. Parecia que aquele jovem estava olhando para ela com a alma. Você sabe o que seu genro fazia para viver? Que tipo de negócio ele fazia? Olivia assentiu com a cabeça. Ele disse que vendia vitaminas. Alguma empresa estrangeira havia inventado uma cura para todas as doenças. Eu apenas pensei, acrescentou Olivia com cuidado, que ele estava mentindo. Por alguma razão, ele dizia isso com um riso. E raramente. Ele começou a beber muito. Contou para sua esposa, minha Marie, e eu estava lá. Depois, quando ficou sóbrio, xingou muito, dizendo que não era da nossa conta. Que ele é um homem, um provedor, e que decide tudo sozinho. Você estava certa em não acreditar nele. Não havia nada naqueles medicamentos supostamente milagrosos. Você sabe, continuou Alexander, pensativo. Às vezes, eles são chamados de bonecos inofensivos, mas isso não é verdade. Às vezes, as pessoas começam a tomá-los e recusam o tratamento real. As consequências podem ser deploráveis. Alguém morreu? Olivia perguntou com cautela. Um bom homem, Alexander olhou para ela com cuidado. Como se estivesse lendo a reação da idosa. E então ele lhe contou como tinha sido. O vovô Frank morava em uma pequena cidade em uma costa pitoresca. Ele era um homem robusto e, aos 77 anos, ainda ia à floresta para caçar e simplesmente, como ele dizia, para descansar sua alma do mundo grande, que chegava até a aldeia. O vovô Frank era considerado por muitos como um eremita, mas esse não era o caso. Ele era amigo de uma família que há muito tempo havia se mudado para a cidade. E dessa família, muitas vezes, eles mandavam um menino, Christopher, para passar o verão. De fato, a infância de Christopher foi passada lá, na aldeia, na companhia de um velho, a quem ele se afeiçoou muito. O tempo passou, Christopher. Esse homem se tornou um empresário bem-sucedido, um milionário, mas continuou a manter boas relações de parentesco com Frank, que substituiu seus próprios avós. Eles morreram quando Christopher ainda era um bebê. Christopher ofereceu a Frank que se mudasse para a cidade, afinal, sua idade já era respeitável. Mas ele recusou e disse que sua natureza e sua terra natal o estavam impedindo e que ele não iria a lugar algum. E então o velho adoeceu. Christopher conseguiu que ele fosse examinado e os médicos fizeram um diagnóstico sério: o pâncreas de Christopher não estava funcionando. Naturalmente, eles prescreveram um tratamento. O velho se defendeu, dizendo que não precisava de química, que usava ervas, como nos velhos tempos. Christopher teve dificuldade para mudar de ideia. O vovô Frank voltou para a aldeia e começou a viver como antes e a se curar. Mas então ocorreu um desastre. Um homem chegou ao vilarejo. Ele começou a ir de porta em porta e a se apresentar aos moradores locais, a maioria aposentados, como representante de uma determinada empresa farmacêutica. Ele disse muitas palavras espirituosas, agitou papéis na frente dos rostos dos idosos, supostamente falando sobre estudos laboratoriais e testes clínicos bem-sucedidos, mostrou certificados. Afirmava que as pílulas milagrosas curariam todas as doenças e que se tratava de um remédio natural baseado em receitas esquecidas de curandeiros medievais, aprimorado com avanços científicos inovadores, agindo diretamente nos genes humanos e muitas outras coisas. As pílulas custavam muito dinheiro, 10.000 por pacote, e o curso completo necessitava de 30 pacotes, mas havia um desconto e só supostamente porque os compradores, aposentados, com direito a benefícios. Muitos, especialmente aqueles que moravam sozinhos, aceitaram. Fizeram empréstimos, retiraram suas economias, deram o último dinheiro que tinham. O vovô Frank também cedeu. Mas ele não começou apenas a tomar as chupetas. Ele parou de tomar os medicamentos prescritos pelos médicos e decidiu que, graças ao remédio milagroso, não precisava mais fazer dieta. O idoso decidiu que não diria nada a Christopher, a quem considerava um neto, sua própria pessoa. Ele queria agradá-lo e exibi-lo quando se recuperasse. Veja, foi assim que me curei sem a sua química. Mas logo sua condição piorou muito.
Sua doença começou. E ele não pôde ser salvo. Christopher descobriu os detalhes de quem havia levado Frank a tomar essa decisão e entrou em ação. Ele tinha poder suficiente para se organizar com a ajuda de sua equipe jurídica para investigar esses traficantes de drogas milagrosas e trazê-los à luz. Christopher se certificaria de que eles nunca mais fizessem mal a ninguém. Mas ele estava muito mais interessado em uma pessoa em particular, e ele queria encontrar a pessoa que havia convencido o vovô Frank a tomar aquela decisão fatídica. Steve, era esse homem? A história de Alexander chocou Olivia. Ela acreditou nele. Agora ela sabia como Steve realmente era. E ela sentia dor por não ter percebido sua essência maligna e cruel antes, por não ter entendido e não ter feito nada, por ter permitido que sua filha se casasse com aquele monstro e tivesse um filho dele. Sim, respondeu Alexander. Posso lhe perguntar uma coisa? Olivia se sentiu pronta para ouvir qualquer resposta. Quem é você? E o que? O que você quer fazer? Sou irmão do Christopher. Um primo. Represento seus interesses no exterior, digamos assim. E agora ele me chamou para ajudá-lo com este caso. Então é daí que vem o sotaque. Olivia balançou a cabeça. Parecia-me que ela estava começando a esquecer sua língua materna. Eu tinha me acostumado a usá-la. Passei os últimos anos na França. E ensinei francês quando era jovem. Você ensinou? Então é daí que vem seu charme. Eu percebi que você era uma pessoa complicada. Ele sorriu, e Olivia sorriu de volta. Mas então Alexander ficou sério novamente. Christopher queria punir quem quer que tivesse feito isso com Frank. Punir. Não da maneira que era legalmente possível para aquele homem. Sabe, no começo eu estava hesitante em falar com ele sobre isso. E o médico, Alexander fez uma pausa. Seu médico não aprovaria, porque é estressante. Mas acho que você deve saber. Christopher deixou as nuances para mim, mas, basicamente, Steve deveria ter seus braços, pernas e coluna vertebral quebrados. Houve silêncio na sala. Olivia olhou para Alexander e tentou entender em que tipo de homem ele é. Ele era realmente capaz de fazer algo assim? Ela sabia que ele podia ser gentil, generoso? Mas também lhe parecia que, sob certas circunstâncias, ele era capaz de... muito. Mas agora tenho minhas dúvidas. Quero dizer, ele é seu genro. Teoricamente, isso não seria um problema, considerando o que ele fez com você. Você não foi parar no quartel sozinha, foi? Mas ele é o pai de seu neto. E, portanto, vocês têm um laço de sangue. E é disso que eu mais me arrependo, disse Olivia com sinceridade. E vou ser honesta também. Sei que Steve fez muitas coisas ruins. Mas se algo acontecer com ele, meu neto, Tony vai acabar em um orfanato. Estou muito velha. Olivia começou a se sentar na cama. Alexander foi até ela e lhe entregou o controle remoto. Esse botão ajusta a posição da parte superior da cama. Se você pressioná-lo, ela se elevará suavemente. Olivia pressionou suavemente o botão e, com certeza, parte da cama se levantou, ajudando-a a se sentar. Pode me passar minha bolsa, por favor? Era uma bolsa pequena e velha, na qual Olivia guardava as coisas mais necessárias, documentos, alguns remédios, óculos e alguns cartões com fotos. Aqui está meu neto, ela mostrou a foto a Alexander. Ele está nos braços de minha filha Maria. Alexander olhou para a foto com muita atenção. Sua filha era uma verdadeira beleza. E quantos anos tem a criança? Olivia respondeu com exatidão. Eu entendo isso. Seu irmão é muito. Que ele odeia quem fez tal coisa. Mas como ele pode? Como ele pode? É tudo tão horrível. Olivia sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos novamente. Tony. Com quem meu neto está? Ela se lembrou de algo mais importante. Ele está. Com quem ele ficou ontem quando você chegou? A senhora. Deixou o bebê sozinho. Afinal de contas,
Você pensa pior de mim do que eu, respondeu Alexander em tom de brincadeira, mas não havia uma sombra de alegria em seus olhos. Entrei no apartamento depois que soube que Vera, ou seja, a colega de apartamento do seu cunhado, tinha ido para o próprio apartamento e levado o bebê com ela. Ela recebeu uma ligação de sua irmã e desceu para cuidar das crianças enquanto ela estava no trabalho. E se isso faz você se sentir melhor? Ela não ia fazer nada com Steve ali mesmo. Christopher queria que ele o levasse, para que eles pudessem conversar pessoalmente. E então eu estraguei tudo. Seu genro, por um momento, digamos, ele me desequilibrou e correu. Eu corri atrás dele. E você sabe o resto. Nem tudo, respondeu Olivia. O que aconteceu depois? Como você me trouxe até aqui? Eu fui com você no meu carro, respondeu Alexander. Steve estava comigo. Ele era um pouco mais sábio do que eu imaginava. Expliquei brevemente o que estava acontecendo e disse a ele que havia uma chance de um final relativamente feliz para ele, mas somente se ele não fizesse nenhuma besteira. Ele saiu daqui. Com seus próprios pés. Ele foi para casa. Ele estará lá e não fugirá. Ele não quer que sua situação seja pior do que é agora. E você, Olivia, é por causa dele que está no quartel, não é? Sou. Se isso a faz se sentir melhor, pode me contar como isso aconteceu? Não sei, Olivia balançou a cabeça. É apenas a vida. É que ele me enganou. E a senhora idosa contou como Steve levou seu apartamento e o que aconteceu depois. Com certeza esse homem merece ser punido, disse Alexander, pensativo. E ao mesmo tempo, não devemos tocá-lo. O que faremos? Vou pensar sobre isso. E quanto à propriedade dele? Isso, é claro, pode e deve ser corrigido. Mas como? Olivia ficou maravilhada. Eu já assinei tudo. Vou cuidar do problema e lhe informarei. Preciso ir agora, disse Alexander, levantando-se. Controle-se, Olivia. Seu neto precisa de você. Olivia se sentiu exausta com a conversa. Ela usou o controle remoto para retornar à cama à sua posição anterior e decidiu tirar um cochilo. Olivia, você está dormindo? Uma enfermeira chamou suavemente ao entrar no quarto. Você tem uma visita. Eu disse a ela que, em seu estado, não é bom receber muitas visitas, mas ela insiste. Quem? Olivia não tinha ideia de quem mais poderia estar aqui. Steve, ele disse, seu genro? Tudo bem, mande-o entrar, ela murmurou, sem saber o que ele queria dela. Steve sabia exatamente o que queria. Embora os eventos da noite anterior tivessem sido um choque para ele, logo percebeu que o homem que viera procurá-lo por suas façanhas passadas era, de alguma forma, especial para a mulher idosa. Ele a levará a uma clínica paga. Steve tinha uma ideia de quanto isso custaria. Ele não tinha ideia do que esses dois poderiam ter em comum, mas sabia o que tinha de fazer. Quando chegou à sala, ele imediatamente começou a falar sobre como estava arrependido por ter maltratado Olivia, como ele percebeu que eles eram uma família. Ele disse que não tinha feito nada de errado, que não tinha nada a ver com isso e que não entendia por que eles o estavam atacando agora. E, de repente, ele percebeu que Olivia não acreditava em uma palavra do que ele estava dizendo. Vá embora, disse ela simplesmente. É uma vergonha que minha filha tenha se casado com você. O que você quer que eu faça? Que o proteja na frente dele? Você é um covarde, Steve. Sempre foi. Você acabou de usar minha filha, nossa família. Você tem coração? Ainda bem que seu filho é muito jovem para ver como é o pai dele. Sua filha pulou em cima de mim. Quem mais a queria, andando por aí como um rato cinza, tão louca quanto a mãe dela? Steve levantou a voz, e ele não estava apenas falando, estava babando. Filho? Que filho ele é para mim? Ela o engordou, ela era uma. E chamou sua falecida esposa de uma palavra suja e imunda. Como você pode dizer isso para mim? Olivia gritou.
sua mão tateou a parede, e a enfermeira havia dito que havia um botão para chamá-la em algum lugar, e a velha queria que o genro fosse embora. Você realmente não gosta disso, não é? Sorriu Steve. Ela não tinha nada contra a filha naquela época. Não tinha. Entende, velhinha? Não há como eu ser o pai dessa garota, o tempo não bate. Maria era uma prostituta. Acho que ela queria se encontrar com alguém melhor, mas não conseguiu. E sim, era conveniente para mim viver assim, muito conveniente. Eles pegaram 2 idiotas e penduraram suas orelhas. Você me deu nojo. Pelo menos eu tenho um apartamento. Steve soltou uma risada maligna. O que acha que está fazendo? Alice apareceu na porta da sala, atraída pelo barulho. Calem a boca, guardas! Gritou a garota no corredor e, em 1 minuto, ela foi acompanhada por um sujeito robusto. Olivia, sua visita para escoltar para fora? Perguntou Alice, com os olhos sem graça. Sim, quero que ele vá embora, respondeu Olivia em voz baixa e chorosa. Os guardas, quase que pela nuca, escoltaram o genro dela para fora da clínica. Alice fez um carinho no paciente e pediu desculpas por não ter evitado o escândalo mais cedo. A idosa só conseguia pensar no que Steve havia dito. Será que ele estava mentindo? Será que queria bater nela com força? Ou será que era verdade? Porque então, naquele momento, quando Maria disse que estava grávida, eles realmente não se davam bem com Steve, e um pouco mais seria um divórcio. Mas, então, quem poderia ser o pai da criança? E por que Maria, sua garota amável, pura e gentil, não havia dito nada? Olivia não sabia que, no momento da conversa no corredor, ela foi ouvir tudo o que Alexander disse, que era um pouco tarde na clínica para falar com o médico que tratava da avó. E depois, quando ouviu tudo o que Steve havia dito, ela saiu da clínica com pressa. Ele tinha algumas coisas para esclarecer. Verônica basicamente queria ter filhos algum dia. Mas ela sempre pensou que os filhos seriam dela. E agora ela tinha que cuidar do filho de Steve. Como se a prole de sua irmã não fosse suficiente. Boa tarde, quer dar uma volta? Um homem alto se aproximou de Verônica. Ela se lembrou do nome dele. Alexander. Ele tinha vindo ver Steve no outro dia. Qual era o assunto dele? Não ficou nada claro. Steve apenas disse que o conhecia, sua voz estava tremendo estranhamente. Vamos dar uma volta, sorriu Verônica. Vamos tomar um pouco de ar fresco, é bom para o bebê. Claro, Alexander se sentou na frente da criança. Tony tinha aprendido a andar há pouco tempo, mas estava caminhando com muita diligência. O garotinho sorriu alegremente e virou a cabeça, e ele estava se divertindo com a neve fofa que caía. Você é a noiva dele? Perguntou Alexander. Noiva? Bem, eu não sou. Não, ainda não conversamos sobre isso. Verônica deu uma risadinha de flerte. Por que você duvida disso? Uma mulher tão gentil, cuidando de seu filho? Ao ouvir esses discursos doces, Verônica estava distraída. Ei, garoto, você deixou cair o chapéu na testa. Alexander gentilmente estendeu a mão para consertá-lo. Deixe-me ajudá-lo. Pronto, está bom de novo. Ele se levantou e sorriu para Verônica novamente. Tenha um bom passeio. Diga olá ao Steve por mim. Diga a ele que as coisas ficarão mais claras para ele em breve. Ele sabe do que estou falando. Verônica olhou pensativamente para Alexander e suspirou. Ela realmente gostava desse misterioso conhecido de Steve. E por que ela ainda não tinha conseguido um homem como ele? Bonito, obviamente forte, e ele tem um carro obviamente caro também. Ela não aceita ninguém. Ela era secretária na recepção de um dos empresários mais famosos da cidade e da região. Ela acordou e correu para a frente de um homem alto e de cabelos pretos, cujo rosto imediatamente provocou associações com algum animal predador. Sempre tenho permissão, disse o estranho, que sem cerimônia pretendia abrir a porta do escritório do chefe da corporação, contornando a etapa obrigatória para todos os visitantes. Era necessário dizer à secretária quem ele era, e ela olhou,
se ele fosse nomeado por indicação, esclareceu do que se tratava, poderia perguntar ao chefe se ele estava livre. Mas, protestou a moça. Garota nova? Ela interrompeu. A secretária acenou com a cabeça. Eu gosto dela. Eles costumavam sentar aqui apenas com loiras, e você é ruiva, é refrescante. Ele piscou e entrou no escritório, deixando-a confusa e constrangida. Ah, é você, um homem de 40 e poucos anos em um terno de negócios sentado à escrivaninha olhou para a recém-chegada. Como vão nossos negócios? Há novidades, disse Alexander. Mas primeiro vamos esclarecer uma dúvida. Uma festa há pouco mais de um ano em um iate. Modelos, garotas da empresa com a qual você assinou aquele contrato lucrativo? Foi divertido, não foi? Do que está falando? Christopher franziu a testa e até colocou de lado a pasta de documentos que estava folheando antes. Você se divertiu? Alexander continuou. Tão divertido que você se esqueceu das consequências, não foi? E essa garota aqui, Alexander estendeu um smartphone com uma foto para o irmão. Você se lembra dela? Christopher franziu a testa, olhando para a foto. Ela havia sido tirada na festa. Ela estava com duas garotas, a contadora-chefe, Angélica, da empresa parceira. Era uma empresa pequena, e essa aliança abria grandes perspectivas para ela. Christopher se lembrou, o nome da outra moça era Maria. Angélica apresentou como sua amiga e, em seguida, em um sussurro confidencial, disse a ele que Maria estava ofendida pelo marido e que finalmente havia conseguido fazer com que sua amiga escapasse, pois ela era uma reclusa. A festa terminou bem depois da meia-noite. Christopher fez uma careta e ele tinha ido longe demais, tinha se comportado como uma criança mal-criada. Ele havia dançado com essa Maria e ele havia se isolado com ela na cabana. Tinha sido um lampejo, uma espécie de obsessão entre eles. Ele se lembrou de que, quando o calor da paixão passou, a garota começou a chorar. Começou a dizer que estava muito mal, que não sabia o que havia acontecido com ela e que havia traído seu marido. Ele se sentiu desconfortável e tentou consolá-la. Ele lhe disse que não era nada, que eles eram adultos e que ela não tinha motivo para contar ao marido, especialmente se ele a tratava tão mal. Então Angélica pegou Maria e disse que a levaria para casa. Ela parecia não perceber o que havia acontecido entre eles. Christopher girava a caneta nervosamente entre os dedos. Quando Alex chegou, eles conversaram um pouco sobre tudo, sobre a vida, e ele mencionou esse episódio. Ele disse que ela normalmente tinha amantes constantes, e de repente, ela ficou enfeitiçada. Por que ele havia dito isso? Por nada. Meu irmão e eu nunca guardamos segredos um do outro. Compartilhávamos tudo. Mas agora Christopher não entendia o que estava acontecendo. Eu lhe explicarei, Alexander entendeu o olhar confuso de seu irmão. Mas tenho que começar de longe. Tudo começou quando comecei a procurar o bastardo que matou Frank. Eu me deparei com um homem que estava ligado a tudo isso e queria fazer uma visita pessoal a ele para seguir em frente. Fui ao subúrbio tomar um café e conheci uma senhora idosa. Uma senhora idosa? O que isso tem a ver com o assunto? Christopher quase deu um pulo. Ouça, irmão. Ouça com atenção e não interrompa, disse Alexander, apoiando a palma da mão no ombro de seu parente. Olivia estava no hospital há 2 semanas. E esse tempo parecia um feriado. Assim que se sentiu melhor, ela saiu para caminhar com Alice. Ela podia passear no pequeno pátio do terreno da clínica, onde cresciam fofos abetos azuis, ou no jardim de inverno em miniatura, mais exuberante, onde havia até um lago com carpas vermelhas e douradas. Sua tosse havia desaparecido, seu coração estava funcionando melhor. Steve nunca mais apareceu. Mas Alexander vinha quase todos os dias e a vovó Maria estava muito feliz. Ela se sentia um pouco desconfortável com a gentileza dele, mas não recusou os presentes, deu-lhe roupas confortáveis e aconchegantes para o hospital e depois simplesmente disse a ele que pedisse a Alice qualquer coisa de que precisasse, que ela faria o pedido e ele pagaria depois. Olivia pediu para levar uma coisa importante do quartel, uma foto de seu avô Tony. Isso também foi atendido. Olivia, Alice olhou para a sala.
há visitantes para vê-la. Alexander e Alice parecia preocupada. Eles acabaram de ir ao consultório do médico-chefe e eles foram e eu lhe disse que o estresse excessivo é ruim para o paciente, mas vejo que você não consegue parar, disse o médico-chefe que entrou na sala. Olivia, eu preciso estar presente nessa conversa. Olivia. O que há de errado com ela? A idosa ficou confusa e, em seguida, atônita, porque mais 3 pessoas apareceram na sala. Alexander, que estava segurando uma criança em seus braços. Tony. A idosa estendeu as mãos para o neto e Alexander gentilmente colocou a criança na beirada da cama. Ele mesmo empurrou a cadeira e sentou-se mais perto, segurando o bebê, para que ele não caísse. Mas... como? O que? As perguntas brotaram no peito de Olivia, seus olhos se encheram de lágrimas. Como ela sentia a falta de seu neto? Olá, Olivia, disse Christopher. Ele não parecia um homem de negócios sólido e formidável agora. Ele estava, é claro, usando um terno caro feito sob medida, mas parecia um homem confuso e preocupado que estava prestes a ter uma conversa muito difícil. Era principalmente Alexander quem falava. Ele falava sem pressa e interrompia várias vezes quando o médico-chefe intervinha, e ele se interessava muito em saber se a paciente estava bem, se aproximava dela e tomava seu pulso. Às vezes, ele resmungava que os nervos deveriam ser tratados em uma idade como essa, depois de uma doença como essa, e então eles tratam, e então o que acontece, acontece. Alexander falava sobre tudo. Olivia ouvia e não conseguia acreditar. E, ao mesmo tempo, percebeu que era a verdade. Sua filha, sua Maria, havia passado uma noite normal com um homem. Ela tinha medo de contar para a mãe e ainda mais medo de esconder isso do marido. Alexander enfatizou que isso não era apenas uma suposição feita com base em uma conversa ouvida por acaso. Descobriu-se que ele havia se aproximado de Verônica, que estava passeando com o bebê, por um motivo. Ela havia conseguido, discreta e cuidadosamente, obter alguns fios de cabelo da cabeça de Tony e, assim, foi possível realizar um teste de paternidade genética. O que provou que Tony era filho do próprio Christopher. Mas... o que isso significa? Olivia sussurrou. Então Steve é um estranho para você. Ele é um estranho para você, Alexander concluiu para ela. Ele não é um parente. O bebê tem um pai de verdade. Eu não sou casado, disse Christopher. E nunca fui. Não tenho filhos. Tenho certeza de que não tenho. Quero dizer, não tenho filhos, exceto Tony. Tony. E eu quero ser um pai de verdade para ele. Você quer? A avó abraçou o menino com mais força, segurando-o bem perto de si. Você quer tirar meu neto de mim? Não. Eu não o darei a você. Como você pode fazer isso, meu pequeno sangue? Eu lhe disse. O médico-chefe estreitou os olhos. Olivia, por favor, se acalme. Você não precisa ter medo de nada. Continuou Christopher, apressado. Não tenho intenção de separar vocês. Mas a criança, é claro, precisa ter todas as condições necessárias. Entende o que quero dizer? Olivia, quero fazer uma sugestão. Você pode morar na casa ao lado da minha, junto com seu neto. Tem uma casa grande e há espaço de sobra para todos. O menino precisa estar com sua família de verdade. E essa família é a senhora e eu. Olivia chorou. Embora não fossem lágrimas de tristeza, o médico-chefe insistiu que ela já havia recebido visitas suficientes por hoje. Olivia adormeceu facilmente naquela noite e teve sonhos tranquilos. Porque ela sabia que não havia mais nada entre ela e Steve. Mais importante ainda, ela sabia que o filho de Maria, Tony, estava dormindo em outro lugar esta noite. Acontece que Alexander e Christopher levaram o menino assim que os resultados dos testes genéticos foram conhecidos. Steve entregou a criança a ele sem nenhuma reclamação e ele temia acima de tudo por si mesmo e estava preparado para fazer qualquer coisa se isso tornasse branco aos olhos de 2 inimigos poderosos. Em geral, o médico-chefe era contra o estresse dos pacientes, e muito.
Mas Olivia disse que estava disposta a receber visitas mesmo hoje, em um novo dia. Alexander trouxe um advogado que explicou à avó, em linguagem clara, que era possível cancelar seu presente, os melhores especialistas cuidariam disso. É verdade que era impossível fazer qualquer coisa a respeito do fato de que Steve receberia uma parte do apartamento após a morte de sua esposa. Olivia ficou feliz com o fato de que ele logo receberia alta da casa de Christopher, e não de uma casa qualquer, mas de uma mansão no subúrbio. Chegavam fotos e mensagens de vídeo todos os dias sobre como Tony estava se saindo. Descobriu-se que ele já estava cercado por babás, duas mulheres adoráveis em uniformes roxos claros, brincando com ele, mostrando-lhe o quarto que havia sido designado como seu berçário. E o dia finalmente havia chegado. Olivia teve que ir para sua nova casa. Ela percebeu que agora começaria uma vida totalmente nova para ela. Mas havia outra coisa que ela queria entender primeiro. O que vai acontecer com Steve? Perguntou ela a Alexander, que tinha vindo buscá-la. Você sabe que ele não é nada para mim agora. Olivia percebeu que Steve era uma pessoa terrível, que tinha feito muitas coisas ruins. Mas, ao mesmo tempo, ela até sentiu um pouco de pena dele. Ela percebeu que as ameaças de Alexander não eram palavras vazias. Percebeu que pessoas como Alexander e seu irmão eram capazes de muitas coisas. Eu queria falar sobre isso, disse o homem. Sabe, assim que encontrei Steve, comecei a reunir informações sobre ele. Você sabe que ele está doente? Sim, Olivia assentiu. Ele disse que tinha muitas dores de cabeça. Ele disse que era por causa dos escândalos femininos. É assim mesmo, riu Alexander. Durante muito tempo, os médicos acharam que era um problema de tensão. Mas anteontem fui informado de que Steve tem câncer no cérebro. Olivia arfou. Uma forma e um estágio extremamente agressivos. De qualquer forma, não há esperança. Os médicos dizem que ele tem apenas 3 ou 4 meses de vida. E quando dei a notícia ao meu irmão, ele não acredita no destino como eu, mas disse que é um castigo justo. Olivia não sabia o que dizer. Ela sabia que Alexander estava certo sobre alguma coisa. E, no entanto, ele tinha muito medo disso. Então você não vai tocá-lo? Ela perguntou baixinho. Alexander balançou a cabeça. Não. Meu irmão não quer que eu suje minhas mãos. E, francamente, tenho meus próprios assuntos para resolver. Eu não conhecia o vovô Frank, infelizmente. Ele era um bom homem. E ele será vingado. Nem que seja pelo destino. Vou embora amanhã, acrescentou Alexander. Para onde? Para onde? Olivia estava confusa. Ela não duvidava que Christopher não fosse um homem ruim, ou mesmo um homem bom, porque era isso que seu irmão dizia sobre ele. Mas ainda assim, foi Alexander quem veio em seu auxílio naquele dia gelado. Foi por causa de seu encontro com ele que ela sobreviveu, e foi por causa dele que seu neto encontrou um pai de verdade. Ao México, o jovem respondeu. Eu sempre quis ir para lá. Meu irmão e eu somos um pouco diferentes. Ele gosta de negócios. Mas é muito chato para mim. Se você tiver dificuldades, eu o ajudarei, é claro. Já fiz isso muitas vezes. Mas eu tenho meu próprio jeito. Olivia suspirou. Como é triste quando as pessoas que apareceram de repente em sua vida, que trouxeram luz a ela, que a trouxeram de volta a algo com que você nunca sonhou, vão embora de repente. Alguém poderia imaginar que Alexander viria visitar seu irmão e sobrinho um dia. Mas Olivia percebeu que talvez ele não viesse, talvez se estabelecesse ali para sempre, quem sabe? E talvez ela viesse, mas já estava velha demais. A vovó Maria pensou em tudo isso enquanto o carro passava pela cidade. E aquela mulher, a vizinha que morava com Steve? Perguntou ela. Vera? Disse Alexander. Ela o deixou. Ele ficou sozinho. E logo, seu apartamento pertencerá a você novamente, e ao Tony.
Olivia, não fique triste, ele tocou o ombro dela gentilmente e sorriu, estamos aqui agora. Você está em casa. O carro atravessou o portão e entrou no terreno da mansão. A neve cobria tudo, e os galhos das árvores e arbustos pareciam prateados, cobertos pela geada. Mas Olivia podia imaginar como esse lugar era lindo na primavera, no verão e no outono. Ela saiu do carro, apoiando-se na mão que lhe foi oferecida. Eles caminharam até a casa, até a ampla varanda, 2 leões de mármore com crinas encaracoladas sentados em cada lado dela. Christopher está trabalhando, como sempre, disse Alexander. No saguão, que era quase do tamanho de um apartamento, eles foram recebidos por uma mulher com uniforme de empregada, mas de preto. Ela se apresentou como Leslie e disse que era responsável por toda a casa e que eles poderiam e deveriam chamá-la para qualquer coisa. E aqui está outra pessoa que quer conhecê-los, disse Leslie, e uma das babás entrou na sala, com Tony entrando silenciosa e desajeitadamente ao lado dela. Neto. A senhora idosa, que havia se sentado no sofá da sala, suas costas doíam depois da caminhada, embora fosse um carro confortável, começou a se levantar. Mas o garoto chegou antes dela, e ele correu, pulou no sofá e começou a rir. Baba, disse Tony e estreitou os olhos com satisfação. Ele comeu bem, disse a babá sobre seu pupilo. É um prazer conhecê-lo, meu nome é Katia. Tony é um jovem muito simpático. Ele fica perguntando onde está o Baba. Aqui estou eu, neto, disse a velha senhora e acariciou a cabeça do menino. Ele tinha cabelos loiros como os de sua mãe. Christopher quer conversar com você mais um pouco, disse Alexander suavemente. Ele se sente culpado pelo que aconteceu. Por tratar a filha como um caso de uma noite. A vida é assim mesmo, Olivia suspirou. Não sei como as coisas teriam se desenrolado. Mas ela amava tanto Steve. Ela achava que era o destino dela. Ela se virou para o bebê. Olhe, Tony, é seu tio. Tio, o menino repetiu com um olhar muito concentrado no rosto e estendeu a mão para tocar a mão de Alexander. Ele estava interessado em seu anel. Ele sorriu para ele. Cresça logo. Eu o darei a você, sobrinho, no seu aniversário de 16 anos. Dizem que ele traz boa sorte.